Senhor, neste momento de aprendizado e aperfeiçoamento, rogamos a Ti, Criador de todas as coisas, o auxílio necessário para a nossa evolução intelecto-moral. Nós, Seus filhos transviados do bom caminho, necessitamos mais do que nunca do Seu amor e do Seu auxílio em meio às lutas da vida cotidiana. Que o Divino Mestre Jesus, em toda a sua graça, esteja aqui conosco agora, neste instante em que nós nos dedicamos ao despertar da verdade que regenerará este mundo, e que suas falanges de benfeitores a nos guiar sejam nossos pilares de sustentação nos momentos de boas intuições, na busca do conhecimento. Deus, nosso Pai de suprema inteligência e bondade, que nossas atitudes sejam cada vez menos obstáculos à livre manifestação da Sua vontade na terra, e que o nosso exemplo sirva de farol a iluminar os caminhos dos nossos irmãos mais necessitados que nós. Obrigado, Pai, por mais um dia, e que hoje terminemos esta jornada melhores do que a iniciamos. Que assim seja. Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Chegamos a mais uma terça-feira, e terça-feira é dia de estudar a codificação, né? Aqui com o nosso programa Kardec em Foco. Meus queridos, minhas amigas, estamos ao vivo por diversos canais parceiros que nos auxiliam na retransmissão. Seridó Espírita, TV Secal, TV 7, também a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, o canal da nossa amiga colaboradora aqui do canal, Rosana Silva, também, logicamente, aqui pelo nosso YouTube do Estudando Kardec, esse canal novinho, que não tem nem um ano ainda de existência, mas feito com muito carinho, de forma voluntária, um canal que não é monetizado, nós não queremos dinheiro, só queremos que a verdade seja espalhada cada vez mais pela Terra. A verdade da revelação espírita, que regenera este mundo pouco a pouco, e já no Brasil faz um trabalho já notável. Amigos, amigas, hoje temos a presença de um cara muito legal, conheci ele agora aqui nos bastidores, a nossa CEO aqui dos convites, a Rosana, chamou o Leonardo Arruda, um cara maravilhoso, que vamos chamá-lo à tela agora, porque hoje vai ser uma live muito interessante. Eu adoro falar de justiça divina, adoro estudar a justiça divina, e o Leonardo vem nos falar sobre o céu, contido na obra O Céu e o Inferno, que é objeto de estudo nosso aqui todas as sextas-feiras, 7h30 da manhã. Leonardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A Rosana também aqui agradece, eu vou colocar o comentário. Em nome do Estudando Kardec, seja bem-vindo, e você pode fazer aí suas considerações iniciais antes de eu lhe apresentar. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade do convite, de estarmos aqui. É um programa que, como você coloca, nos chama ao verdadeiro despertar, né? Então é uma alegria e um prazer muito grande estar aqui hoje com você, a convite da Rô, a CEO, como você coloca, né? Me sinto mais do que em casa. E aproveitar para saudar aos amigos que estão conosco aí no canal, no chat, acompanhando, possamos, de fato, entregar aí os esclarecimentos necessários. Perfeito. Essa obra é magnífica. O Céu e o Inferno muda totalmente a nossa visão, nos entrega ferramentas preciosíssimas para o nosso entendimento da justiça divina, do amor de Deus por nós, dar causas justas aos nossos sofrimentos que nós consideramos o tempo todo injustos, né? Então, é muito importante, é essencial que os espíritas saiam um pouquinho do conforto, entre aspas, de estudar um evangelho, de estudar um livro dos espíritos e partam para essas obras
que são, de certa forma, esquecidas, né? A Gênese, o céu e o inferno. É muito importante que estudemos o livro dos médiuns, tão pouco estudado, né? Então a gente tem que se debruçar sobre todas essas obras. São obras principais da nossa codificação espírita. Bom, gente, o Leonardo, deixa eu abrir aqui o release dele. Leonardo Arruda, né, mora em Limeira, interior de São Paulo, expositor espírita, trabalhador do Centro Espírita Luz e Caridade, lá em Limeira, membro do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP, Luz e Caridade, e colaborador da Agenda Espírita Brasil. Olha, um prazer, Leonardo, mais uma vez ter você aqui conosco. Fique à vontade, estou aqui nos bastidores. Qualquer coisa, só chamar, que a gente está aqui à sua disposição. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço mais uma vez, viu? E o Rodrigo aqui, eu vou me colocar na posição de desafiado, né? Porque o Rodrigo está participando, fazendo o estudo do céu e o inferno, né? Então ele está ali só marcando, né, o que eu vou falar. Olha que desafio gostoso, né? Somos todos aprendizes. Muito bom, meu amigo. Mas vamos lá. Bom, poder contribuir com esse projeto, poder falar de céu e inferno, complementando um pouco o que o Rodrigo colocou na abertura, essa obra é uma obra maravilhosa que nos desperta um novo olhar realmente diante da chamada morte, né? Que a maioria de nós conhecemos como sendo o fenômeno da morte. Mesmo nós espíritas, nós buscamos mais o consolo, às vezes, do que o esclarecimento. É amai-vos e instruí-vos. E essa obra, Kardec vem, de fato, nos instruir a respeito do que nós podemos esperar do outro lado da vida, na continuidade do espírito, porque nós sabemos que somente o corpo é que fica no túmulo e o resto segue para o plano espiritual. E quando nós vamos olhar pela maneira como Kardec desenha a obra, né, planeja a obra, fica muito claro, e Kardec coloca isso também no prefácio do livro, de que nós não devemos analisar as outras crenças a fim de criticar e nem de elogiar, mas que através da razão nós possamos tirar as nossas próprias conclusões. Porque nós temos o costume de receber uma informação e não questionar. Se ela nos agrada, nós tocamos. E é chegado o momento de despertarmos para a verdadeira verdade. E a doutrina espírita vem nos libertar justamente desses pontos que muitas vezes evitamos olhar. E hoje, propriamente dito, nós vamos falar no capítulo 3, que vai abordar o céu. Kardec, na obra, faz a primeira parte, trazendo um pouquinho da sardinha aqui para o estudo dessa obra maravilhosa, né? Kardec faz a primeira parte do livro, ele vai chamar de doutrina, onde ele vai comparar as doutrinas, as crenças existentes, e vai colocar o ponto de vista da doutrina espírita através da filosofia e da ciência, análise mais científica. E na segunda parte, os exemplos, onde ele vai trazer a vida pós-morte. Então, é uma leitura que vale muito a pena. É um livro, digo que talvez de um consolo imensurável, porque aqueles que trazem ainda como medo ou receio de que a vida possa terminar no túmulo, vai ter um esclarecimento muito grande. Mas entrando no tema proposto dessa noite, que é justamente o céu, no capítulo 3, nós vamos abordar, primeiramente, a questão do entendimento do universo. Porque nós olhamos para as coisas sem entendermos, de fato, o que ela significa. Qual é a imensidão do universo? E o que significa o céu dentro dessa imensidão? Já poderíamos começar por aí. Pensemos nós agora em um ponto de reflexão. Se eu lhe perguntasse o que é o céu, o que representaria para cada um de nós? Mas antes de nós voltarmos no céu,
Vale lembrar que mesmo nós trazendo ainda muitas vezes o medo e o receio do desencarne, nós lá no fundo da nossa consciência, nós temos de que a vida continua. Seja lá a nossa crença, seja lá a religião que for, nós trazemos dentro de nós o sentido de continuidade. E é isso que nos traz a despertar e aprofundar hoje, a compreender o que o céu significa. Lógico que nós vamos falar de céu e inferno, propriamente do céu. Mas nós temos que entender agora o entendimento universal. Trazer um pouquinho para a teoria, para ver como nós não mergulhamos pela razão naquilo que chega até os nossos ouvidos, até os nossos olhos, até os nossos sentimentos. Então vamos lá. Eu fiz a pergunta: o que é o céu na cabeça de cada um, no entendimento de cada um? Então, se nós formos buscar de forma geral, o céu é um espaço indefinido que circunda a Terra. Mais propriamente dita, é aquela parte que fica acima do horizonte, não é isso? Quando nós olhamos para o horizonte, o céu fica ali, acima, como se estivesse dividindo o horizonte. Se nós olharmos através dos olhos da visão, nós vamos ver uma grande concavidade. Esse é o aspecto que nós trazemos através dos olhos materiais, dos olhos físicos. Mas voltemos um pouquinho e pensemos como os antigos compreendiam o significado do céu. Porque tempos passados tínhamos muito menos conhecimento. E esses antigos, por vezes, éramos nós mesmos. Nós acreditávamos na existência de vários céus sobrepostos. Quando nós olhávamos para o céu, nós imaginávamos ter vários céus, como se fosse um composto sólido, transparente, como se fosse uma cúpula em que tivesse a Terra e vários céus. Então, o centro disso tudo era a Terra. Nós considerávamos a Terra como sendo o centro de tudo e envolvendo a Terra os diversos céus. E essa informação, ela ficou sendo válida por muito tempo, porque a astronomia, ela não tinha recursos para nos trazer novas informações. E aí foram fazendo desses vários céus, dessas supostas divisões, como se fossem graus de beatitude. Como se o último céu fosse o céu dos eleitos, onde nós encontraríamos a verdadeira felicidade. E até hoje, quando nós falamos em céu e ou inferno, nós vamos imaginar que o céu é o lugar de gozo eterno, da felicidade eterna. Tanto essa questão das camadas que nós imaginávamos no passado como sendo os céus e as suas divisões, que nós encontramos constantemente as expressões o sétimo céu, que representaria a bem-aventurança maior. Se nós buscarmos ali pela religião, pelos muçulmanos, eles vão nos falar da existência de 11 camadas, 11 céus. 9 céus, desculpa. E Ptolomeu, que era um astrônomo da época, falava-se em 11. Então vê como que a informação era muito distorcida e mesmo sem recursos de buscar, nós íamos classificando o que nós imaginávamos ser o céu. Imaginou 11 céus, como que seria isso? Mas isso não está muito distante de nós. Não está muito distante de algumas crenças que nós encontramos no dia de hoje. Porque se nós buscarmos pela teologia cristã, nós ainda hoje, nos dias atuais, nos tempos atuais, nós vamos encontrar 3 céus. A definição da existência de 3 céus pela teologia cristã. O primeiro céu sendo aquele céu que nós lançamos o nosso olho e aí nós encontramos a região do ar, a região das nuvens.
Se nós formos agora lá fora e olhar, nós vamos ver as nuvens e nós sabemos que ali circunda o ar. Ali está a existência do ar. Então, pela teologia cristã, esse seria o primeiro céu. O segundo seria o espaço onde os astros se movem. E o terceiro seria a morada de Deus, a morada dos eleitos, daqueles que já alcançaram a felicidade eterna. E aí nós vamos começar a ter alguns confrontos, algumas dificuldades de entendimento. Primeiro, porque quando nós colocamos esses três céus acima da Terra, nós estamos dizendo que a Terra é o centro do universo. E isso nós já sabemos, e a própria ciência já nos mostrou que a Terra está muito distante de ser o centro do universo. E a segunda parte equivocada é que nós estaríamos limitando, nesse segundo céu, os astros, porque nós sabemos que hoje esse espaço é ilimitado, que nós ainda não conseguimos explorar todo esse espaço que seria esse segundo céu. Então nós estaremos limitando esse espaço de atuação dos astros. E talvez o mais grave, mas talvez o menos pensado, é que nós estaríamos colocando Deus distante. Ao invés de colocarmos o Criador no centro, emanando e irradiando energia para todos os sistemas, nós o colocamos à parte, distante, como se a Terra fosse o centro. E Deus acabou ficando distante demais. E até hoje nós trazemos assim. Mas o avanço da ciência, no decorrer dos anos e há muito tempo, já provou que todas essas teorias a respeito dos céus já caíram por água abaixo. Já provaram que realmente a Terra não é o centro do universo, mas um dos menores astros existentes. Então, às vezes, nós achamos que a Terra é o ponto principal e nós vamos ver que não. A própria ciência também já provou o infinito dentro da região dos astros. Primeiro nós falamos de conhecimento nosso. Agora nós estamos falando da própria ciência trazendo essas informações. E a partir do momento que a ciência destrói esses argumentos em relação aos céus, obrigatoriamente ela também renuncia à questão do inferno. Então o céu e o inferno deixam de existir na concepção que nós imaginávamos antes e ganham outro significado, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Um outro ponto que nós temos que pensar e refletir é que dentro dessa imensidão do universo, será que Deus teria feito apenas na Terra o ponto de habitação dos espíritos? Será que somente na Terra tem espíritos encarnados? Seria a sede da vida? Porque se assim o fosse, Deus teria se equivocado. Toda a criação, toda a construção, a necessidade do progresso, será que ele não teria habitado toda a parte, todo o globo? Pensemos com carinho. Será que Deus ia escolher somente a Terra? E toda a infinidade do universo não teria mais habitação para os espíritos? Aí vem a ciência e prova que, de fato, há diversos mundos semelhantes à Terra. Se nós imaginávamos ser únicos, não mais. Vamos descobrir que em outros planetas também tem água. E daqui a pouco nós vamos descobrir, através da ciência, que outros planetas são habitados. Porque não estamos falando dos reinos de evolução espiritual. Estamos dizendo de habitações de Deus. Imaginamos que toda a concentração divina se encontra na Terra. E não é bem assim. Tudo que Deus criou traz um objetivo. E se tem um objetivo na criação,
com toda certeza, Deus tem povoado todos os lugares do universo. Limitar o nosso entendimento apenas entre a Terra, o céu e o inferno mostra uma incompreensão muito grande. Muito grande. E aí Kardec vai questionar os espíritos lá na questão do Livro dos Espíritos, 1012, onde ele vai perguntar se de fato o céu e o inferno não existem. Kardec também tinha essa dúvida. Então quer dizer que o céu e o inferno não existem como nós imaginamos? E os bons amigos vão dizer que não. Que o céu e o inferno só existem na nossa imaginação. Que por falta de conhecimento, o homem, por vezes, prefere materializar as coisas. O homem não aceita o desconhecido e prefere dar um significado, mesmo que seja equivocado. E que o homem estaria longe de ser o único, o primeiro em inteligência, o primeiro em bondade, o primeiro em perfeição. Então nós achamos que nós somos os mais inteligentes, nós somos os mais bondosos e os mais perfeitos. E os espíritos colocam que não, que nós estamos longe, os homens da Terra, de sermos os mais inteligentes, bondosos, perfeitos. Mas como ainda somos carregados de orgulho, nós julgamos que Deus fez o melhor e que a Terra é o melhor, porque eu mereço o melhor, então Deus só fez a Terra, só povoou a Terra, e eu sou um dos eleitos, que teria, por mérito, de ir para o céu se eu fosse bom aqui. Percebe que se nós olharmos assim, nós estaríamos destruindo os mecanismos da justiça divina? E é justamente isso, o mecanismo da justiça divina, que a obra proposta por Kardec vem nos apresentar. Que há uma justiça em tudo, há um porquê em tudo, mas há um progresso, há um movimento. E esse movimento, por vezes, nos chama a questionar as nossas crenças, a questionar aquilo que nós acreditávamos através do que a ciência está nos trazendo, através da filosofia, da reflexão que nós realizamos. Porque quando olhamos pela ciência, quando olhamos por esses dados e por essas informações, aonde foi parar o céu que nós conhecíamos? E Kardec disse: o dia que a ciência mostrar diferente do espiritismo, siga a ciência. Porque a ciência vai vir mostrando e provando. E como que nós vamos esbarrar? A ciência traz uma informação e nós vamos falar outra. Kardec foi muito seguro, nos deu tranquilidade, para que amanhã, se nós não entendermos alguma coisa, que sigamos a ciência. O grande problema das religiões que defendem a existência do céu e do inferno, dos gozos eternos e das penas eternas, é que a teoria que os fazem criar esse céu e esse inferno já não existe mais. Mas eles continuam aceitando como não conhecido o universo para não ter que olhar para as suas crenças. E a doutrina espírita vem justamente mostrar o contrário, mostrar o verdadeiro caminho, o verdadeiro destino do homem após o túmulo. Porque não há um fim, não há um local onde nós seremos condenados ao bem ou ao mal. A doutrina vem nos encher de consolo através das instruções, das orientações, mostrando como de fato funciona esse amor de Deus. Porque quando falamos em justiça divina, que aliás é o céu ou o inferno, ou a justiça divina, o título do livro, a justiça divina quer dizer o amor de Deus. E vamos descobrir dentro desse amor divino que o céu ou o inferno que nós imaginávamos como sendo local físico vai estar dentro de nós.
e que a felicidade que nós almejamos e desejamos ir ao céu, na verdade vai estar de acordo, proporcional com o nosso progresso. Depende de nós. E não depende do outro, depende de um julgamento, de um tribunal. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Tanto depende de nós que às vezes estamos passando numa situação e o nosso amigo passa a mesma situação. Mas eu estou feliz e o outro não está feliz. Porque depende do estado de consciência de cada um. Depende do grau de avanço intelectual e moral que cada espírito traz. Então, na mesma situação, no mesmo cenário, passando as mesmas experiências, as mesmas provas, por vezes eu posso estar na treva, e aquele que comigo está passando as mesmas coisas pode estar num resplandor. Feliz, envolvido, porque o fruto verdadeiro dessa felicidade eterna, ela vem através do nosso avanço, do nosso trabalho, do nosso progresso, porque receberemos de acordo com o que nós plantarmos, a cada um segundo as suas obras. Então, não mais dependo de outra pessoa para me colocar numa condição boa ou numa condição ruim. Se nós ainda somos espíritos retardatários, pouco evoluídos, a culpa é nossa. A culpa não é do outro. Aproveitando os comentários, aqueles que tiverem alguma dúvida diante da fala, pode ir colocando no chat que depois nós vamos conversar um pouquinho no final e aí nós, quem sabe, nós consigamos aí esclarecer as dúvidas, né? Mas estamos falando justamente dessa questão do progresso, que cada um está em um progresso, cada um está em um estágio. E aí também existe a justiça divina, porque a justiça divina compreende que cada um está em um degrau diferente e dá como ferramenta ao progresso a reencarnação, que é uma ferramenta, que é um presente divino a todos os espíritos, na necessidade de evoluir, buscando o intelecto, né, através do trabalho, e a moral através da experimentação com a sociedade. Lembremos, não acaba no túmulo. A vida continua, a vida segue. E a reencarnação é justamente a ferramenta que nos propicia evoluirmos, melhorarmos. Para algumas situações, as expiações. Para outras situações, poderíamos pensar em missões. Daí a compreensão de estarmos vivendo dias difíceis ou oportunidades maravilhosas. Dentro dos obstáculos, posso estar feliz pelo obstáculo ou triste pelo obstáculo, entediado pelo obstáculo. O grande despertar do ser humano é compreender que a vida, que a existência corpórea atual, ela não vem com tranquilidade. Aliás, ela vem com muito solavanco. Ela vem muito turbulenta. E se a vida está tranquila demais, ou você já aprendeu a fazer as dificuldades o céu, ou tem alguma coisa errada. Porque é na dificuldade que nós vamos nos aperfeiçoando. Junto da sociedade, e não sozinho. Junto de amigos, de espíritos benfeitores e às vezes nem sempre benfeitores, mas nessa escola da vida que somos chamados de fato a aprender, a nos matricular. Veja que a teoria e a crença passada, ela começa a mudar um pouquinho, porque se olharmos nessa ótica, aceitarmos apenas uma existência
onde o final da existência nos leva a um julgamento final, seria não compreender a grandiosidade de Deus. Seria faltarmos perante as oportunidades que a vida tem nos dado. E se estamos encarnados, e se a reencarnação ainda existe, é porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, que ainda não alcançamos a condição de céu, mas estamos lutando para vencer a condição de inferno. Não é isso? E que voltamos ao plano espiritual na deixada do corpo, olhamos, aprendemos, reprogramamos mais uma vez, colhemos o fruto do progresso que nós adquirimos enquanto encarnados, tomamos coragem, vestimos a armadura corporal e mais uma vez aceitamos o desafio de estar no corpo para buscarmos novos entendimentos. E aí nós podemos parar e pensar, então Deus fez só a Terra para nós encarnarmos. É isso mesmo. Se nós estamos encarnados na Terra, é só aqui que dá para encarnar. É isso? É lógico que não. Há diversos mundos habitados. Há diversos mundos mais avançados do que a Terra. E nós achando que aqui está bom demais. Há diversos orbes que trazem condições muito menos penosas, em que nós não vamos passar por dificuldades, por situações como passamos aqui. Mas vai depender do estado evolutivo de cada um. Então, às vezes, nós queremos estar numa outra condição, mas o estado evolutivo nosso não permite isso. Imagina que beleza, que delícia. Quando pensamos em mundos mais avançados, são mundos que já estão isentos dos males, dos vícios. Não estão mais sujeitos a doenças que nós olhamos aqui, físicas, psíquicas. Já reina a verdadeira fraternidade, a caridade verdadeiramente é feita, o orgulho, o egoísmo já são ferramentas que não fazem parte dos habitantes daquele planeta. Então, quando nós paramos para olhar esses lugares mais evoluídos, nós vamos perceber que a Terra realmente não é um bom lugar. E que esses planos elevados talvez seriam os verdadeiros paraísos. O céu idealizado, imaginado. E que a Terra, dentro desse sistema maravilhoso, ela traz uma função, que é justamente depurar os espíritos, ajustar os espíritos ao progresso na medida do esforço individual de cada um. Porque aqui o mal ainda domina. Aqui a felicidade ainda é bem relativa. Falamos que somos felizes, mas nós nem sabemos verdadeiramente o que é felicidade. A felicidade para nós é uma condição muito relativa. E como nós dissemos, a Terra é um dos menos avançados, menos evoluídos, que menos tem progredido. E, de novo, dentro dessas informações, dessas reflexões, o céu que nós conhecíamos, aonde foi parar? Existe, será um céu em cima que espera os eleitos de Deus? Será que existe? Nós vamos perceber que não, que o céu, na verdade, ele se encontra em toda parte. Nós é que colocamos o céu nas situações do dia a dia. Quando nós descobrimos isso, nós percebemos que as virtudes que vão se desenvolvendo dentro de nós são os caminhos que vão se abrindo a adentrar nesses novos céus, que nos aguardam, que nos esperam, porque é o destino de cada um de nós. Mas às vezes ainda
caminhamos pelo vício, pela vicissitude, pela malícia, pelo orgulho, pelo egoísmo, e aí nós não vamos tendo acesso. O nosso acesso vai sendo proibido a essas camadas mais evoluídas que nós poderíamos trazer como sendo o céu. E aí nós paramos e pensamos: se até aqui tudo que foi dito ainda não foi compreendido, pensemos um pouquinho. O céu está na nossa consciência, Rô, isso mesmo. Mas se tudo que nós falamos até aqui ainda não fez muito sentido, pensemos como as doutrinas que nos trazem o céu e o inferno, que coloca cada um numa extremidade. Como é uma doutrina mesquinha, porque separa as pessoas, limita a humanidade. Vai nos dizer que não há mais possibilidade de comunicação entre aqueles que já se foram. E se assim é, nós estamos limitando o começo de tudo e o fim de tudo. Será que seria isso? Será que seria justo vermos uma mãe que alcançasse a condição do céu? Seria justo ver seu filho sem oportunidade de progredir, de melhorar e ficar isolada num outro lugar, que seria talvez o inferno? Seria essa a bondade desse Pai que por nós tem colocado tantas oportunidades de crescimento? Percebe como, se nós olhamos pela verdadeira razão, começa a perder um pouco de sentido as crenças que nós trazíamos lá de trás. A crença antiga, ela vem carregada de tristeza, fria, porque mostra que nós não temos muita preocupação com os outros, que o que importava mesmo era nós. E será que é isso? Será que essa comunhão, será que a fraternidade universal é isso? Quão aflitiva se faz quando nós entendemos a divisão desse céu. Quando nós não trazemos o céu para a nossa consciência diante daquilo que nós sentimos no mundo, daquilo que nós experimentamos ao nosso redor, daquilo que nós nos colocamos dispostos a conhecer. E aí sim nós vamos fazer o céu ou o inferno. O céu sendo o entendimento maior, a compreensão maior. E é assim que nós vamos conseguindo espalhar devagarzinho o título de céu para a terra. Quando deixarmos de agir de forma egoísta, quando passarmos a olhar pelas situações em que nós somos colocados alegremente, na possibilidade de estarmos aqui, vivenciando mais um dia, mais uma etapa, mais um estágio. E aí nós entramos de novo na beleza da doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos obriga, mesmo que nós não queiramos, né? Ela expande a nossa consciência, amplia os nossos pensamentos, intensifica os atributos de Deus. Quando olhamos nas outras crenças, vai em desacordo com a harmonia da ciência. Mas o Espiritismo não. O Espiritismo anda de mãos dadas com a ciência. Aquilo que Kardec nos apresentou é aquilo que a ciência vem mostrando. E quanto mais lança o olhar ao universo, mais nós vamos descobrindo a imensidão e o conforto e o consolo das palavras da doutrina espírita, que nos coloca a avançar junto com a humanidade, enquanto a outra crença nos obriga a ficarmos estagnados,
parados, para trás, atrasados. Não cabe a nós, como Kardec coloca no prefácio do livro, criticarmos outras crenças. Vale refletirmos. Porque até ontem acreditávamos no quê? Até ontem, como era nosso entendimento do céu, a definição do céu? Como era a nossa vida diante do medo da condenação? Pensemos, porque às vezes nos questionamos a demora pela qual as informações chegam ao conhecimento de todos. Mas se pararmos para pensar, como nós poderíamos imaginar a imensidão do espaço se nós não tivéssemos a ciência, a seu tempo, nos mostrando realmente tudo aquilo que nós temos quando lançamos o nosso olhar ao espaço? Se nós não tivéssemos a evolução da geografia, da geologia, como nós poderíamos entender o ciclo de criação que nós falamos que foi tudo criado em 6 dias, os 6 dias da criação? Se nós não tivéssemos agora condições de entender que não foram dias. Tudo tem o seu tempo. A própria astronomia nos permite compreender o que realmente nós encontramos no espaço. E depois, com o próprio avanço, a ciência psicológica vai identificando os traços que nós trazemos do passado, já aceitando a vida espiritual, já trazendo a ligação nossa do ser que nós somos em outras existências. Falamos dos antepassados, da linha sucessiva familiar, mas que nós mesmos iremos nos encontrar no processo da reencarnação. A própria psicologia vem nos dando subsídios para que a doutrina espírita, de fato, possa acender no coração de toda a humanidade. E é nesse entendimento, nesse caminhar, que nós vamos trazendo o céu justamente para o planeta Terra. São Luís nos diz isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 1019. Mas depende de nós. Depende que os bons espíritos aqui na Terra reencarnem. Que diminua, né, o egoísmo e os males e que o bem reine, que a justiça reine, que as bem-aventuranças do Cristo reine através de nós. Porque sabemos que, pensando em planetas de provas e expiações para a regeneração, nós é que temos que construir esse caminho. Então, um dia, a Terra será esse céu. Mas para que isso aconteça, nós precisamos lutar para nos aperfeiçoar. Lutar de mãos dadas para que o sol nasça de fato aos nossos telhados, aos nossos tetos, sobre a nossa carne, que tenhamos força para de fato construir, restaurar esse céu maravilhoso que nós tanto almejamos, que todos buscam, mas dentro da luz do nosso coração. Que assim seja. Perfeito, show de bola, uma bela aula. Me ouve? Sim. Show de bola, uma ótima aula. Você fez aí uma viagem bem interessante sobre esses conceitos da ciência, dos conceitos humanos, né? Nós tivemos aí o Galileu Galilei, né, sendo punido porque enfrentou a escolástica, né? Exato. Afirmando, através das suas observações, que a Terra é quem se moveu ao redor do Sol e quase pagava com a vida, né? Interessante. E também você falando aí da questão da astronomia que está chegando a novos horizontes. Hoje é um dia histórico para a humanidade. Né? O telescópio James Webb, que foi lançado no mês passado, atingiu hoje o ponto de órbita, né? Que ele vai ficar a 1 milhão de quilômetros da Terra,
orbitando. É a máquina mais impressionante que o ser humano já construiu. É tipo assim, hoje a gente conhece o telescópio Hubble, né, que tira as fotos do espaço. É como se o Hubble fosse aqueles celulares com as primeiras câmeras, né, em Os VGA, Nokia, né? Os Nokia. as fotos em VGA, né? E agora chegou o James Webb, que é um iPhone, né, com a câmera de 40 megapixels e por aí vai. Então eu acredito, viu, Leonardo, que vem muita coisa por aí. O James Webb vai observar coisas que o Hubble não consegue e nós vamos, eu acho que finalmente a humanidade vai dar um salto. Isso se os governos decidirem publicar o que o James Webb vai descobrir, né? Tem isso também, né? Mas vamos ver. Eu acredito que também estamos bem próximos do maior dia da humanidade, que vai ser o contato com os nossos irmãos de outros mundos, né? Eu acredito que nós estamos bem perto, né? E vai ser maravilhoso. Aí sim a gente vai alargar o nosso conceito de céu, verdadeiramente, né? Exatamente. Isso vem para quebrar muitas crenças, né? Muitos paradigmas aí do passado, que o próprio avanço, a ciência, ela vai nos dando bases para despertar a nossa consciência. Porque, sabe, o grande problema nosso é que nós somos acostumados a receber informações, mas não buscá-las. Então a gente recebe e se me trouxe um conforto, eu aceito, né? O refletir e entender pela razão é que é difícil, né? Perfeito. Enquanto você falava, me veio aqui uma dúvida. Eu já tenho uma opinião formada sobre esse tema, mas eu vou trazer essa pergunta, porque tem muita gente nos assistindo, tendo os primeiros contatos com a doutrina. Leonardo, me diga uma coisa. A imensa quantidade de descrentes, né, e ateus, hoje na atualidade, tem a sua origem, dentre outros pontos, né, na ausência desse olhar mais abrangente da justiça divina que o Espiritismo propõe, ou seja, a crença clássica do céu e do inferno atual, né, afasta as mentes que buscam esse despertar? Para muitos, eu tenho dois argumentos assim, mas trazendo os dois juntos, vamos pensar assim. Para muitos, essa crença do céu e do inferno, dentro da própria teologia cristã, as pessoas estão lá, mas eles não aceitam, não acreditam. Já trazem dentro de si um certo sentimento da continuidade. Tanto é que, independente da religião, ainda se leva flores em cemitério, porque acreditam que existe alguma coisa. Então você vê, a doutrina espírita fala, existe. As outras crenças dizem, não. Mas aí eles fazem várias coisas que dão indícios de que eles acreditam. Isso, por que eu falo isso? Porque vem destruir essa questão do céu e do inferno, do julgamento, o julgamento final. Isso vem com o tempo perdendo força, porque vai deixando de fazer sentido. Como a própria compra das indulgências do passado, né? E aí as pessoas não buscam informações novas, rompem com essa realidade, porque não é uma realidade, é uma ilusão, e aí há os descrentes, né? Exatamente. Inclusive o Haroldo Dutra tem uma palestra sensacional que eu já assisti ela diversas vezes no YouTube, que é Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sempre, tal é a lei. Ele fez essa palestra no Paraná em 2018, que ele fala justamente desse ponto aí, dessa pergunta que eu lhe fiz, e é sensacional, como sempre, ele, né? E, rapaz, eu tava vendo aqui, você tem uma aparência física muito grande com o Arthur Valadares. Vocês são irmãos gêmeos? Você sabe que nós somos muito amigos, né? Muito de muito. E em alguns lugares, às vezes eu vou, o pessoal fala, Ó, mas eu não Arthur! sou, não. O pessoal fala, não, você é irmão do Arthur, alguma coisa assim. Não, eu não sou. E tô longe dele ainda, né? Estamos na estrada aí, né? Sensacional. Olha, a Rosana tocou num ponto importante aqui, essa questão mental, né? A consciência. Eu vou até botar aqui a afirmação dela. O céu está na nossa consciência. Eu diria que o inferno também, não é? Assim, porque o céu e o inferno eles podem ser considerados estados mentais do espírito ao invés de lugares circunscritos, Leonardo?
Com certeza, né? Com certeza. Na verdade, quando nós conseguimos, eu diria que nós temos o céu e o inferno dentro da nossa consciência, mas que muitos de nós só ativamos o inferno ainda, né? Não conseguimos trazer essa claridade do céu. Então, quando nós, mental, né, na consciência, no verdadeiro espírito, nós conseguirmos trazer esse espírito de céu, né, nas nossas atitudes e tudo mais, o mundo vai se transformar. Então, vai virar um lugar físico, mas pela consciência, na nossa transformação, né? A psicosfera, né? Quando a soma dos pensamentos for de paz, né? Isso que é, o que a gente chama de céu é o que a gente chama, é o que a gente está querendo chamar de paz, né? De paz. A paz interior, a paz de espírito, que é o reino de Deus, o reino dos céus, proposto por Jesus, quando ele repete 97 vezes no Evangelho, reino de Deus e reino dos céus. Pode contar, foi o Jack Dassa que contou, grande amigo, Jack aí de Brasília, ele afirma nas palestras, Jesus repete 97 vezes. Por quê? Está dentro de nós. Então, conquistar o reino de Deus, quando Jesus diz lá no Boa Nova, né, na conversa dele com o sacerdote, que me fugiu o nome, eu vim construir o reino de Deus nos corações dos homens, ou seja, o reino da paz. Como é que se conquista essa paz? Com reforma íntima, né? Depurando-se. A encarnação serve para isso, para a gente aprender nessa grande escola de forma mais efetiva como se depurar, como se tornar um espírito mais lúcido, mais desenvolvido. Aí sim, nós vamos construir o reino de Deus no coração, que seria esse céu que nós buscamos tanto nas reminiscências das pessoas do passado, né? Porque você falava aí desses céus, né? Até o próprio Paulo, na carta, se eu não me engano, aos Hebreus, ele fala desses 7 céus, que hoje nós no Espiritismo, através de André Luiz, aprendemos que são faixas, né? Talvez sejam reminiscências. Pô, nosso lar está aqui, já tem umas estados espirituais que estão aqui, aí tem outras que estão aqui. Então são céus, né? São divisões, né? Isso. Né? E Na não é qual um a Terra... não é um local eterno, né? Seria um local de transitório, vamos dizer assim, de passagem, né? Muda um pouco, né, a questão da compreensão. Exatamente. É um assunto muito, muito amplo, né? Se a gente fosse entrar aqui em teologias, né, em céu e inferno, a gente passaria horas, mas já vamos nos aproximando de 1 hora de live. Então, é agradecer, né, a todos que participaram aqui conosco, a você por ter trazido essa brilhante interpretação, é mais uma visão sobre o céu. E eu costumo dizer que cada espírita tem um espiritismo em sua cabeça, né? Nós somos mentes diferentes uma das outras. O pensamento de Kardec, o bom senso dele é a base do nosso entendimento. Mas, por exemplo, eu poderia abordar o céu de outra forma, a Rosana de outra forma, né? Então é muito importante a gente buscar, e hoje a internet, a pandemia nos trouxe essa possibilidade. A internet está aí já com milhares, eu diria até milhões de lives espíritas, né, para a gente comparar os entendimentos e formar nossa opinião. É um assunto amplo, merece estudo, merece aprofundamento. E você nos auxiliou bastante hoje, viu, Leonardo? Muito obrigado. Se quiser ir fazendo já suas considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço, viu, Rodrigo, de novo, mais uma vez, por poder fazer parte desse projeto, né? A Rô lá atrás comentou e sobre o projeto, depois veio o convite, então, assim, uma alegria muito grande. Parabéns a vocês por essa iniciativa, porque Kardec tem ficado um pouco esquecido dentro da doutrina. É engraçado isso, mas é uma realidade. E agradecer a todos. Você tem percebido isso, né? A gente falava hoje de um certo tipo de palestrante no país, que é aqueles palestrantes mais duros, né? Que cobram mais, e eu acredito que eles estão certos. A gente tem que voltar o nosso foco, porque hoje a gente vê os espíritas muito dispersos em ritualísticas, em lives que falam mais de formas do que de essência, né? E a gente tem que voltar o nosso foco, pois aqui está a base segura e infalível da revelação, que é o pensamento do codificador nessa amálgama de pensamentos com os imortais que vêm nos auxiliar, né? Exatamente. Meu querido, muito obrigado mais uma vez. Convido a todos amanhã, uma estreia aqui no nosso canal, né? Todas as quartas-feiras, a partir de amanhã, às 19h30, nós teremos um programa muito legal aqui chamado Espiritismo e Bíblia, né? Vai ser conduzido pelo nosso querido Yama de Jesus, da cidade de
Cajazeiras, na Paraíba, né? Ele, também estudante do NEP, né? Companheiro seu aí, Leonardo, porque tem muitos NEPs no país, né? O Iama também acompanha um dos NEPs, esqueci qual é o que ele faz parte, acho que é o Paulo de Tarso, não estou lembrado. E ele vai trazer todas as quartas com um convidado, paralelos entre a terceira revelação e a segunda e a primeira, que são os 2 testamentos da Bíblia. Então vai ser muito legal esse programa, todas as quartas, 19h30. E a partir da terça-feira próxima, né, dia 1º de fevereiro, nós vamos estrear também aqui no canal o estudo da Revista Espírita, com o nosso querido Fernando de Souza aí, de Itararé, né? Itararé, Fernando, o Fernando agora faz parte aqui do Estudando Kardec, aceitou o nosso convite, foi uma felicidade imensa nossa. E todas as terças, às 10 horas da noite, foi o horário que ele conseguiu, mas eu acho que vai ser um horário muito bom, tem muita gente já deitada para dormir, buscando alguma coisa para assistir. Vai acompanhar um estudo belo da Revista Espírita, que o Fernando consegue conduzir. Muito obrigado, queridos. Inscrevam-se nos canais que auxiliaram a nossa retransmissão. Inscrevam-se no Estudando Kardec, para que essas lives sejam entregues a cada vez mais corações. Obrigado a todos. Excelente final de noite para todos. Fiquem com Deus.